A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Ivan Lessa, sou diácono da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja pastoreada pelo pastor Silas Malafaia, que todo mundo conhece, não é verdade? Bom, eu me sinto muito honrado e privilegiado por poder estar com vocês aqui e poder ministrar a matéria Evangelismo e Missões aqui no Seminário Teológico Rema. Espero que a gente possa, nessas próximas 6 semanas, poder aproveitar bastante dessa plataforma. Aliás, você que por acaso conhece algum outro aluno que está tendo dificuldade de acessar a plataforma, você pode passar pelos meus contatos para que a gente possa juntos aprender um pouco mais, eu possa passar como chegar à plataforma, como resolver qualquer detalhe aí, que eu estou aqui à disposição. A minha intenção é sempre poder ajudar. Tá bom? Então, vamos lá. Se por acaso der uma enrolada aqui, porque eu estou mexendo nos equipamentos, então fica tranquilo que é a primeira aula, é uma aula que a gente vai se acostumar ainda com a dinâmica. Tá ok? Então vamos lá. A nossa matéria é Evangelismo e Missões. Toda a igreja, ela tem departamentos. E por que tem isso? Por conta da diversidade de pessoas, a diversidade e das características das pessoas. Assim, você tem vários grupos diferentes de pessoas, né? Você tem lá crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, homens. Você tem lá o grupo dos casados, dos solteiros, dos viúvos, descasados, novos convertidos de um lado, o pessoal mais antigo do outro. Então você tem diferentes grupos, pessoas com características diferentes, com especificidades diferentes, e por conta disso você tem grupos específicos para cada tipo de pessoa. Para cada grupo específico existe um departamento específico, né? Para os jovens vai ter um grupo dos jovens, né? Por exemplo, o grupo dos adolescentes. Você tem lá a característica principal dos adolescentes é o quê? A maneira de se pregar para eles é diferente. As palavras são diferentes, os cultos geralmente são temáticos, né? Aquelas músicas mais dançantes. Por falar nisso, imagina, né? A música mais dançante, fica difícil para a gente imaginar, por exemplo, as irmãs do Círculo de Oração, né? Que são as grandes heroínas da igreja, elas que oram por nós, intercedem por nós, a elas o meu mais profundo respeito, mas realmente difícil a gente imaginar as irmãs do Círculo de Oração num culto jovem, curtindo um som assim. Ia ser realmente difícil, né? Eu já tô com uma certa idade, já tenho dificuldade de curtir essas músicas. Imagina as irmãs do Círculo de Oração. Não sabe porque você me viu dançando assim, mas foi só de brincadeira. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existem grupos específicos, né, para pessoas específicas. Então, os departamentos eles estão aí para quê? Para organizar, envolver, desenvolver os membros da igreja. Essa é a função dos departamentos. Eles estão ali para isso. Né? Mas aí você fala assim, mas professor Ivan, ok, você botou a irmã dançando, está falando de departamento, mas o que isso tem a ver com evangelismo? Onde é que entra a matéria nessa história, nessa sua introdução? Pensa comigo aqui. Talvez você até conheça alguma igreja que tenha um departamento de evangelismo. Não duvido que tenha. Mas é um departamento difícil de encontrar. É difícil você ver departamentos que tenham essa característica, igrejas que tenham um departamento de evangelismo. Por quê? Lembra que eu falei que os departamentos têm características específicas para pessoas específicas? Então, o evangelismo isso não tem sentido. Sabe por quê? Porque evangelizar não é função de um grupo específico. Mas como assim? Lembra lá de Marcos, no capítulo 16, versículo 15? Olha o que está escrito lá. Vamos botar aqui. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Você está vendo aí nesse texto, Jesus por acaso dizendo assim, que existe um grupo específico que deve evangelizar? Está dizendo assim, somente os mais jovens. Não. Somente os crentes que fazem seminário. Aí tu está dentro, viu? Somente aqueles mais preparados para poder falar a palavra. Não, ele não dá essa característica dizendo que tem que ser somente os mais preparados. Mas ele diz que essa é uma ordem para toda a igreja.
essa ordem foi dada para toda a igreja, sem exceção. Todo mundo, todos nós, independente se é homem, se é mulher, se é adulto, se é criança, se é casado, descasado, não interessa. Essa ordem Jesus dá para todos nós. E isso precisa ficar claro, porque infelizmente você vai encontrar gente na igreja com a seguinte desculpa: ah, irmão, eu não tenho o dom de evangelizar. Não, eu não tenho o dom de ganhar almas. Fala sério. Quem foi que disse que evangelizar e ganhar almas é dom? Quem diz uma barbaridade dessa não conhece a Bíblia. Sabe por quê? Porque evangelizar e ganhar almas não é um dom, é uma ordenança de Jesus. Quando ele diz ide, o verbo está no imperativo. Ide por todo mundo, pregai, imperativo. Isso é uma ordem, isso não é um dom. Ninguém recebe o dom de pregar, o dom de evangelizar. Isso é a conversa de preguiçoso, de quem não está afim de ganhar almas para Jesus. Por isso, evangelizar é uma prática que tem que ser abraçada por todos nós, já que evangelizar é anunciar a salvação. Guarde isso. Evangelizar é anunciar a salvação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Entendeu? Anunciar a salvação é falar do amor de Jesus em qualquer lugar, para qualquer pessoa e em qualquer tempo, sem desculpa. Evangelizar é avisar as pessoas cegas sobre a proximidade do abismo. Consegue imaginar isso? Pensa comigo assim. Imagina que você não, vou quebrar teu galho. Imagina que eu estou lá sentado próximo a um abismo e estou vendo pessoas cegas caminhando em direção ao abismo. E elas vão cair naquele abismo, não tem jeito, porque elas estão indo na direção. E eu simplesmente não digo nada. Eu simplesmente fico quieto e não falo nada. Que tipo de pessoa eu seria? No mínimo, uma pessoa que não tem amor. Mas eu seria culpado pela morte dessas pessoas, porque eu poderia ter feito alguma coisa e eu simplesmente não fiz. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade? Que tipo de pessoa sou eu? Que tipo de crente sou eu? Que conheço a verdade, que sei o que é céu e sei o que é inferno, sei tudo isso, e eu vejo pessoas como os meus amigos, meus parentes, vizinhos, colegas, eles caminhando em direção à perdição. E eu simplesmente não faço nada. Certamente o sangue deles virá sobre a minha cabeça. Porque Deus nos colocou aqui com a responsabilidade de avisar a essas pessoas sobre o perigo que elas correm. A minha oração sincera, ao final desse nosso curso, é mais do que você completar a matéria, ganhar uma nota, muito mais do que isso. Estou sendo bem sincero. É que a gente, vocês e eu, a gente possa, nesses 6 semanas, a gente possa ter uma conscientização pessoal sobre o que é ganhar almas. O que é essa conscientização? É o entendimento de que nós não devemos ficar alheios. Nós não devemos achar que somos crentes de banco, que aceitamos Jesus, olha, eu vou ficar aqui na minha. Ou então assim, não, eu já canto no louvor. Não, eu já faço uma oração aqui. Não, eu já sou obreiro, eu não preciso fazer aquilo. Não preciso evangelizar, isso é um erro. Precisamos ter consciência de que apesar, independente daquilo que a gente possa já fazer na igreja, a missão de pregar o evangelho, ela cabe a nós também. Mas não apenas a conscientização pessoal, porque essa conscientização ela vai me ajudar, mas também a ação disseminadora. O que é isso? Uma vez que eu tenho a consciência de que eu preciso pregar, eu tenho minha consciência pessoal de que eu preciso pregar o evangelho, eu preciso levar essa consciência aos meus irmãos. Eu preciso contaminar os meus irmãos com a ideia de que o evangelismo também cabe a eles. Então eu preciso me permitir ser usado por Deus para abençoar os meus irmãos, abrir os seus olhos para que eles também assumam a responsabilidade de pregar o evangelho.
Essa é a nossa missão. E por falar o Evangelho, afinal de contas, de onde vem essa palavra Evangelho? Será que essa palavra é nossa? Nós cristãos criamos essa palavra? De onde vem? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa palavrinha. Bom, a palavra Evangelho, ela vem do grego evangelion, que significa boa nova, boa notícia. Ela é a junção, né, de duas palavras, eu, ou ev, mais angelien, que significa bom e agradável, mais anunciar, contar. Então, evangelion é a junção de eu, bom, mais angelien, que é anunciar. E essa palavra angelien, ela vem de angelos, que significa mensageiro, de onde vem a palavra anjo. O anjo, o termo anjo significa mensageiro, porque ele vem de ângelos, ou seja, você é o mensageiro, você é um anjo. Calma, não estou dizendo que você tem asa nem que você vai voar, mas que dentro desse, entendendo esse termo, né, nós que somos pregadores do Evangelho, nós que levamos o Evangelho, nós somos mensageiros, somos ângelos, somos anjos que levam a mensagem de Deus aos perdidos. Quer dizer, essa palavra Evangelion, ela não é nossa, ela não nasceu no meio evangélico, não nasceu da Bíblia. Ela é um termo que era utilizado quando um reino, né, passava por um momento de guerra e tal, e aí, quando ao final da guerra aquele reino vencia, então o governante daquele país ele mandava os seus mensageiros avisar ao povo que a guerra havia acabado e que eles haviam vencido. Então o mensageiro ele vinha num cavalo, a pé, o que fosse, mas ele vinha gritando no meio da cidade, Evangelion, Evangelion, ou seja, ele gritava boas novas, boas novas, e as boas novas eram que o reino havia vencido aquela guerra. Mas para nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, o nosso evangelho é a boa notícia da salvação por meio de Cristo. Por que boa notícia? Olha só esse texto aqui. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Perceberam ali a palavra ali, boas novas, o termo boas novas é Evangelho. E ele diz qual é o Evangelho. Ele diz que o Evangelho, a boa nova, nada mais é do que o Salvador que nasceu. Jesus Cristo, esse é o nosso Evangelho, essa é a nossa boa nova, é isso que nós como igreja temos que pregar. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho a respeito do assunto, mas Jesus. O nosso Evangelho é Jesus, a nossa boa nova é a salvação que está em Jesus. Mas aí você pensa assim, peraí, você disse que a palavra evangelho vem do grego, correto? Sim, correto. Mas o Antigo Testamento ele não foi escrito em grego, ele foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. Então não tem o evangelho no Antigo Testamento? Aí é que está. Existe um termo no Antigo Testamento que é similar ao evangelho. Esse termo é bazar. Calma, ninguém vai fazer compras, não é bazar para você ir lá comprar besteira, não. Bazar é um termo hebraico que significa trazer boas novas, proclamar boas novas. Vê só, olha só esse texto de Isaías. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Perceberam ali que o termo é boas novas, é bazar. E detalhe, você reparou qual é a boa nova? Qual é o bazar que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que é a salvação. Aquele que vai anunciar a paz, a salvação, anunciar que Deus reina. Então a gente percebe aqui que mesmo lá no Antigo Testamento, embora a palavra não existisse, a palavra evangelion, a ideia de evangelion já estava no Antigo Testamento. A ideia de boa nova estava lá, só com outra palavra, bazar. Então, a boa nova não é uma, para nós, para o povo, ela é uma novidade, é uma boa nova, mas para a palavra de Deus, essa boa nova, ela foi preparada antes da fundação do mundo.
Antes que o mundo fosse criado, antes que Deus dissesse haja luz, ele já tinha no seu coração a ideia de um bazar, a ideia de um evangelho, a ideia de uma boa nova, que é a salvação que o mundo tanto precisa. Então agora a gente vai falar um pouco sobre evangelismo. Vamos lá. O que é evangelismo? Evangelismo é um sistema. Como assim? Ele é um sistema que ele é composto, ele é baseado primeiro em princípios. O que são os princípios? Princípios é a base, é aquilo que norteia algo que você vai fazer. Né? Então, o que são os princípios do evangelismo? Eles são tirados do Novo Testamento. Quer dizer, não foram tirados da cabeça de uma pessoa, não é aquilo que alguém entende que deve ser feito. Não, existe uma regra sobre o evangelismo. A base do evangelismo, a base do evangelho, ela se baseia em princípios do Novo Testamento. Que princípios são esses? Princípios simples. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um princípio. Todos pecaram. Outro princípio, o salário do pecado é a morte. Esse é um outro princípio que é dito no Evangelho. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você observa, olha, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esses princípios são tirados do Novo Testamento. A pessoa que vai ser evangelizada, ela precisa saber, todos pecaram. Ela precisa saber que o salário do pecado é a morte. Ela precisa saber que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E que Deus o ama independente da maneira que ele é. Isso é o princípio. Esses princípios são tirados do Novo Testamento. O que mais? Além dos princípios, tem os métodos. Método é uma maneira ordenada e sistemática de agir. O que significa isso? Significa que a ideia de evangelismo, o conceito de evangelismo, ele se baseia em racionalidade. Você não pode imaginar assim, vamos fazer de qualquer jeito. Você tem métodos, você tem que ser pensado, você tem que ser uma coisa preparada, elaborada, você tem que respeitar características. Você vai ver isso quando a gente falar sobre missões, que quando um missionário ele se prepara, ele vai para um determinado lugar, ele tem que respeitar as características daquele lugar. Ele não chega lá assim e faz de maneira que ele achar melhor. Se ele vai evangelizar uma tribo indígena, ele tem que respeitar as características daquele lugar. Então você tem que entender que existem métodos. Eu não posso pensar assim, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Quer saber de uma coisa? Então eu vou entregar folheto. Não sei fazer nada melhor, então não pode ser visto dessa forma. Evangelizar é uma coisa muito séria e ela requer cuidados, requer respeitar princípios, requer organização e maneira como deve ser feita. E quando você faz isso, você vai descobrir que além dos métodos, você tem as estratégias. Estratégias são as variedades de meios de agir, as diferentes formas de agir. Ou seja, você pode evangelizar, por exemplo, entregando folheto, mas você pode fazendo teatro. Eu, durante 20 anos, eu fiz parte do grupo de teatro chamado Evangelizarte. E nós fizemos peças de teatro nos mais variados lugares. Nós fizemos peças, pra você ter uma ideia, em baile funk. Já ouviu falar do Coleginho? Pois é, aquilo ali era um caldeirão ali no colégio. E a gente conseguiu na época lá se apresentar, fizemos uma peça lá e o baile funk parou e foi uma bênção. Foi algo assim, uma experiência maravilhosa e houve salvação de vidas naquele lugar. Então são maneiras estratégicas de evangelizar, elas são sempre bem-vindas, utilizadas de maneira inteligente, respeitando os princípios da palavra. Então as estratégias são sempre bem-vindas. Tem um detalhe, toda e qualquer ação evangelística, ela tem que ser feita sob a liderança e no poder do Espírito Santo. O que é sob a liderança? Ele que vai à frente. É Ele que determina o caminho. É Ele, é o Espírito Santo. Sabe, você deve ter ouvido, né? Aquelas testemunhos de pessoas que foram evangelizar, que saíram assim, foram para determinado lugar entregar folheto, e sai aquele grupo. Aí, de repente, um irmão, uma irmã que está lá entregando folheto, ela simplesmente se desvia. Um grupo está indo na direção, ela simplesmente deixa aquele grupo de lado e vai para outro lugar. E ela chega a um determinado lugar, onde tem uma pessoa, e ela entrega um folheto, fala com aquela pessoa, e aquela pessoa chora, se arrepende, volta para Jesus.
Por quê? Porque aquela pessoa que está evangelizando, aquele irmão, ele está sendo liderado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe a quem falar. Então acredite, acredite. No momento em que você se dispõe a evangelizar, no momento em que você se dispõe a pregar, o Espírito Santo ele já sabe com quem vai falar. Ele já sabe a quem te levar. E é Ele que vai te colocar as palavras na tua boca. Por isso, não apenas a liderança, mas o poder do Espírito Santo. A gente, quando evangeliza, tem que ter em mente esses dois aspectos. Estamos debaixo da liderança do Espírito Santo, mas é Ele quem nos capacita, é Ele quem coloca palavras na nossa boca. Agora, entenda uma coisa, o fato do Espírito Santo nos capacitar não tira de nós a responsabilidade de buscarmos conhecimento, tá? Que às vezes a pessoa confunde. É que é o Espírito Santo que capacita, então deixa com Ele. Não, não é isso. O Espírito Santo, ele nos capacita de muitas maneiras. Vai ter uma pessoa, vai ter alguém que não vai ter condições de buscar o conhecimento e o Espírito Santo, em determinada situação, vai dar para ela o conhecimento. Mas aquele que pode buscar o conhecimento e não busca, esse está com problema, esse está errado. Busque sempre o conhecimento, busque orientação do Espírito Santo, mas não deixe de buscar o conhecimento. Ok? Continuando aqui, então, devemos estar debaixo da liderança do Espírito Santo. Para quê? Para que possamos levar o Evangelho a toda criatura. Para que essa criatura ela tenha a consciência de sua condição de pecador e o entendimento da sua necessidade de salvação. Perceberam que são duas coisas? Primeiro, a consciência de sua condição de pecador. A pessoa precisa saber que ela é um pecador, ela precisa entender isso, ter consciência da sua natureza pecaminosa, porque senão ela não vai entender que tem necessidade de salvação. Já viu? A pessoa, eu sou uma pessoa boa. Eu não fumo, eu não bebo, eu não traio minha mulher, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa legal, então eu não tenho pecado. Para que eu preciso de salvação? Tem gente que pensa dessa forma. Você certamente já ouviu isso de alguém. Mas aí, as pessoas precisam entender que a palavra vai dizer que todos pecaram. Todos, sem exceção. E porque pecaram, estão destituídos da glória de Deus. As pessoas precisam ter essa consciência, mas fique tranquilo, eu vou falar um pouquinho mais à frente, não é você que tem que convencer essa pessoa disso. Você vai se descobrir já quem é que convence essa pessoa disso. Então, nós evangelizamos para que essa pessoa tenha consciência de sua condição e chegue ao entendimento da necessidade de salvação. O evangelismo, ele se completa porque, preste atenção que agora é uma coisa interessante, que as pessoas têm engano a respeito do evangelismo. Tem gente que acha que o evangelismo ele se resume a pregar o evangelho. Eu vou lá, prego o evangelho, a pessoa aceitou Jesus e problema dela agora. É ela com Deus. Nananina, não. Não, senhor. O evangelismo ele se completa quando o pecador, que agora está salvo, ele se integra à igreja por meio do batismo e se prepara para a volta de Cristo. O que significa isso? Significa que nós que levamos o evangelho até o pecador, nós temos a responsabilidade de levá-lo ao batismo. E não apenas a isso, mas também a entendimento de que ele precisa se cuidar espiritualmente, aguardar a vinda de Cristo. Isso é discipular. Evangelizar é a arte de fazer discípulos. Isso é evangelizar. Evangelizar não é somente pegar uma pessoa que está perdida e trazê-la para o caminho do Pai. Mas é também preparar essa pessoa, uma vez que ela está dentro da casa de Deus, cuidar dela. Eu ouvi uma vez um pregador e ele disse assim que nós, a igreja, de um modo geral, nós somos ótimos obstetras. Até sabemos evangelizar, né? Mas não somos bons pediatras. Não sabemos cuidar do bebê que nasceu. Nós até somos bons. Podemos até ser bons na hora de evangelizar. Mas na hora que se a pessoa aceita Jesus, muitas vezes essa pessoa fica perdida dentro da igreja, não sabe para o que fazer, não sabe para onde vai, e como não é orientada, acaba voltando, acaba se perdendo novamente. Então, evangelizar é a arte de fazer discípulos, é apresentar Cristo aos homens. Para quê? Para que eles possam reconhecer a sua necessidade da salvação. Foi o que eu disse anteriormente. A pessoa precisa reconhecer que ela precisa de salvação.
Ela tem que entender que o fato dela ser uma boa pessoa, o fato dela não roubar, não matar, não fazer nada de terrível, não faz dela uma pessoa santa. O fato dela não fazer coisas de errado não significa que ela não precisa de salvação. Só que o que acontece? Essa pessoa ela só vai reconhecer isso não através de nós. Nós apenas seremos um canal, um meio de levar a verdade. Mas quem vai convencer essa pessoa, essa é uma responsabilidade não nossa, mas do Espírito Santo. Olha o que o texto diz. Jesus falando: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7. Perceberam? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. A nossa missão é apenas levar a palavra. É por isso que é bom a gente ter em mente o seguinte: quantas vezes você convidou um vizinho para ir na igreja, aí você pensa assim, não sei se eu vou convidar ele hoje não, sabe? O pregador que vai pregar hoje na igreja é meio barro, meio tijolo, não sei se vai, eu acho melhor. Quem disse que isso compete a você? Quem convence não é o homem, é o Espírito Santo. Às vezes um pregador está lá com uma palavra muito fraca, às vezes pela sua limitação e tal, o Espírito Santo vai lá e toca naquele coração. Nossa missão não é convencer ninguém, nossa missão é levar o Evangelho. Para quê? Para que essa pessoa, primeiro, se reconheça. Segundo, para que ela possa aceitar Jesus como Salvador. Uma vez que essa pessoa está consciente dessa necessidade, agora precisa saber que ela tem um Salvador. Porque pensa só, imagina, você leva a palavra à pessoa, o Espírito Santo a convence de que ela é um pecador, de que ela está perdida e condenada ao inferno. Essa pessoa vai pirar, vai entrar em desespero, porque se ela precisa de salvação, quem poderá salvá-la? Aí a gente apresenta Jesus e diz assim, olha, Jesus é a salvação. O texto de Atos, ele vai dizer o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a verdade que o mundo precisa saber. Por quê? Porque uma vez que o homem entende que ele é pecador, que ele está condenado, ele precisa saber que há alguém que pode salvá-lo. E esse alguém é Jesus. E uma vez que ele entende isso, ele agora precisa aceitar Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor. E olha, meu irmão, essa é uma das coisas mais difíceis que existem. Mais difíceis para o crente, para aquele que aceita Jesus entender. Porque aceitar Jesus como Salvador nem é tão difícil. Porque se uma vez que o homem está convencido de que está condenado, ele entende que ele precisa de alguém que o salve. Só que essa salvação, esse entendimento, ele não para por aí. Ele precisa entender que ele também precisa de aceitar a Cristo como Senhor da sua vida. E o senhorio implica em abrir mão da própria vontade. É se colocar debaixo da vontade de Deus. É confiar, guarde isso. Aceitar Jesus como Senhor é confiar plenamente em Deus. Nós hoje estamos vivendo dias bem atípicos, né? Pandemia. Estamos numa situação que as pessoas estão com medo, estão aí atribuladas, como é que vai ser, como é que não vai ser, e a questão do trabalho, do salário, a palavra diz, devemos confiar. Confiar que Deus não nos desampara. Mas confiar significa colocar a nossa vontade debaixo da vontade do Pai. E foi o próprio Jesus que ensinou isso para a gente. Lá no Getsemane, o que ele disse? Ele vai dizer na oração, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça com a minha vontade, mas a tua. Está lá em Lucas 22, 42. Imagina, Jesus está lá no Getsemane, um momento de profunda agonia, e ele pede ao Pai, se for possível, que faça a minha vontade, mas não faça. Não é isso que eu quero. Não faz não. Faz a tua, Senhor. É confiar. É confiar que Deus tem o melhor. É confiar que Deus cuida de nós. E o próprio Jesus vai dizer
que aqueles que confiam no Pai fazem parte da família de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e esta é minha mãe. Marcos 3, 33 a 35. O que Jesus está dizendo? Olha que coisa maravilhosa. Quer ser irmão de Jesus? Quer fazer parte da família de Deus? Então faça a vontade de Deus. O mundo precisa ouvir isso. As pessoas acham que podem viver de qualquer maneira e acham que são amigas de Deus, que fazem parte da família de Deus, que são filhos de Deus, fazendo aquilo que querem, da maneira que querem. E existem muitas e muitas pessoas dizendo que sim, faça. O importante é você ser feliz. O importante é você andar, você se sentir bem, porque Deus é amor. Deus, ele não está preocupado, essa era antiga do meu tempo, de quando eu era mais novo, né? Deus não está preocupado com, Deus só está preocupado com o coração. Deus nos quer inteiros. Deus quer a nossa entrega total, entrega da nossa vontade. Quer que nos coloquemos debaixo do seu senhorio. Ele quer ser Senhor, não apenas Salvador, mas Ele quer ser Senhor da nossa vida. Por isso a gente entende que a evangelização é a missão suprema que Cristo confiou à igreja. Sabe? Não é cantar, não é louvar, não é fazer qualquer outra coisa. É evangelizar, é apresentar Jesus aos perdidos, é falar para eles do amor de Deus. Cabe a nós. Nós devemos arregaçar as mangas e fazer a vontade do Pai. Bom, eu encerro essa primeira aula aqui, deixando para vocês um versículo que Paulo, falando aos Romanos, que é um encontrão, né? É um empurrão que ele dá na gente, quando ele diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Realmente é uma palavra que nos confronta, que mexe conosco. Ele está dizendo: as pessoas precisam ouvir. Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, eles só ouvirão se nós pregarmos. Eles só aceitarão Jesus como seu Senhor e como Salvador se nós o apresentarmos. Amém, meu irmão? Eu espero que essa primeira lição tenha te abençoado, essa primeira parte da nossa matéria tenha te abençoado. Semana que vem a gente continua. Eu deixei aqui 2 exercíciozinhos só para esquentar, só para você ficar afinada e ficar bem esperto aí com a matéria, para que você possa mexer no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais alto ao nosso coração a cada dia. Fique na paz, até a próxima. Tchau.